Então, como é que chega até a gente, né? Como é que vem parar, né? É uma dúvida, assim. É o que acontece. Muitas vezes pode ser através de denúncia. Escola, por exemplo, a escola percebe que está tendo a evasão escolar ali, um índice muito alto de faltas. Dificilmente uma negligência está sozinha, né? Ela sempre vai estar associada a alguma outra coisa. Então, não é só falta ali de vacinar a criança. Geralmente está associado a alguma outra coisa. Então, há alguma denúncia de algum vizinho, ou então da própria escola, olha, essa criança está chegando assim, assim, assado, ou então a criança dá entrada num hospital, por exemplo, e apresenta algum sinal de violência física ou algum sinal de abuso sexual, e aí já chega uma denúncia, né? Uhum. Então, a partir daí é acionado um equipamento, né, do município, que é o CREAS. O CREAS também faz esse acompanhamento, é um centro de referência especializado, né, aí dentro da assistência social, e aí é acionado um profissional para acompanhar e verificar essa questão, né, das famílias. E aí é feito um acompanhamento familiar, e se dentro desse acompanhamento a família não aderir ao acompanhamento, às intervenções, né, do profissional do CREAS, então há aí uma sugestão para acolhimento dessa criança. Então, dificilmente acontece um acolhimento emergencial, a criança é retirada ali, ou outra situação abruptamente. As famílias têm a oportunidade, antes de ser trabalhado por algum profissional, é feita orientação, e só em caso realmente da família não aderir é que ela é encaminhada para a medida protetiva, né? Mas aí é feito relatório, né? E o Ministério, no caso, o Judiciário, aí determina o acolhimento dessa criança. É muito comum também no nosso município a questão do trabalho infantil. Tem gente que pensa assim que é só uma balinha vendendo no semáforo. Não. Gente, sempre uma negligência está relacionada a outros tipos de negligência. Essa criança está com a infância ceifada, a oportunidade de ter um desenvolvimento ali protegido, né, e saudável. Então, a gente sempre verifica, nunca uma família chega aqui só por um tipo de situação, ela está relacionada a várias situações. Às vezes os pais são usuários, né, de algum tipo de droga. Então, tem muitas situações envolvidas aí na desproteção da criança. E aí, o que acontece? Quando há determinação judicial, é perguntado, tem família acolhedora apta para acolher, né, essa criança ou esse adolescente? Aí é a hora que a mãe chora e o filho não vê, né? Exatamente, porque se a gente não tem família acolhedora, né, disponível, é encaminhado para o acolhimento institucional. Hoje aqui em Fabriciana a gente está com quantas famílias acolhedoras? Hoje nós estamos apenas com 4 famílias acolhedoras. Né? E a demanda, você falou que em algum momento, acho que são 30 crianças? Quase 30 crianças dentro do acolhimento institucional, por falta de famílias acolhedoras aí. E quando irmãos não separa, né? Tem que ir juntos, não é isso? O que acontece, Marcos, por lei, né, irmãos não deveriam ser separados, né? Mas com relação às famílias acolhedoras, o que nós fazemos, né? As famílias acolhedoras escolhem, tá? De acordo, às vezes, com a quantidade de filhos que já tem, a família acolhedora pode escolher, olha, eu tenho condição de acolher menino ou menina, porque às vezes dentro da casa já tem um quarto, às vezes ele já tem uma filha, por exemplo, que é menina, não vai querer colocar um menino dentro do quarto. Então, realmente, a família acolhedora escolhe se vai querer acolher menino ou menina e a faixa etária, né? E a quantidade também. Geralmente, as famílias acolhedoras acolhem um. Mas quando é grupo de irmãos, a gente coloca nas outras famílias acolhedoras também. E aí a gente promove esses encontros semanais de forma com que eles não tenham o direito de convivência familiar violado, né? Eles continuam convivendo, as famílias acolhedoras também podem ter contato umas com as outras. Então, de certa forma, é garantido esse direito de convivência familiar. Que legal. E eu acredito que essas famílias que vão receber essas crianças, elas passam por todo um preparo, tem todo um... Isso. Aí eu vou jogar para a Lidiane. Como é que é, Lidiane? Você ficou sabendo, né? Primeiro conta como é que você ficou sabendo do serviço. E aí, o que é feito o processo? Sim, eu fiquei sabendo, foi através do Instagram. Olha, a própria rede? Sim, tem o Instagram, o Serviço Família Acolhedora. Aí eu entrei em contato, né, com as meninas. A princípio, eu imaginava que era como se fosse o apadrinhamento, né? Que tem. Aí as meninas me explicaram e a gente passa por uma capacitação para explicar sobre o serviço,
né? Como o que pode, o que não pode, porque a gente tá falando de crianças assim. Porque tem algumas. Como que eu falo? Que tem algumas coisas que não podem ser feitas, igual relação. Vou dar um exemplo, que eu não sei a palavra certa aqui. Igual relação a foto, a gente tem que evitar, né? Ficar expondo as crianças, esse tipo de coisa. Então as meninas esclarecem bastante muitas coisas pra gente, falam tudo, né? A respeito, como eles dão um norte, né? Porque as meninas, além de acompanhar as crianças e as famílias delas de origem, acabam acompanhando a gente também, né? E depois dessa capacitação, aí tem essa questão que a gente preenche, né? Como a Kirlane falou, sobre... não é questão de preferência, né? Porque eu acho que, igual no meu caso, eu tenho 3 meninas. Apesar que eu e meu marido, a gente não definiu assim, né? Se fosse menino ou menina, mas só vem menina. Se fosse menino ou menina, e a questão da faixa etária, né? Que pra gente é melhor que seja dentro da faixa etária das nossas meninas, por causa da rotina mesmo que a gente já tem. Então, isso tudo é passado pra gente de forma muito tranquila, e a questão das documentações que precisam. E quando acontece, né, de vir surgir alguma criança que precisa, né, que dentro do nosso perfil, aí as meninas entram em contato com a gente, ou uma criança que está dentro da instituição, que possa ser, aí tem a questão que a gente vai... como que fala mesmo? Que a gente vai conhecendo? A gente faz o estudo diagnóstico, né? Faz a aproximação da família. Porque a criança também tem que se sentir à vontade com a casa que ela vai, né? Nada forçado. Aqui, essa é a sua casa agora, vai pra lá. Não. Todo um trabalho respeitando. Isso, a gente conversa com a criança antes, né? A gente obedece também o tempo da criança. Mas no fim, assim, toda criança a gente percebe, né, que no fim ela quer ser amada e entende que o ambiente de proteção, a criança consegue assimilar muito bem isso, né? E aí, a Lidiane até trouxe uma questão interessante, que é bom esclarecer também, Marcos, que as famílias acolhedoras, elas têm a questão do sigilo, tá? As famílias dessas crianças não têm contato com as famílias acolhedoras durante o tempo de acolhimento. Então, não é exposto endereço, telefone, qualquer contato, né, que com essa criança tem que ser via serviço, tem que ser através da psicóloga, assistente social, né, do serviço. Então, por exemplo, é preservado o endereço da família acolhedora. Geralmente a criança ou adolescente que vai para casa dessa família acolhedora não é do mesmo território da família acolhedora, vem de outro lugar, outro bairro, exatamente para não ter nenhuma questão, nenhum conflito aí durante o tempo que a família acolhedora está fazendo o processo ali de acolhimento da criança. Saídas, passeios... Faz normal. O que a gente sempre fala com as famílias acolhedoras é que a gente pergunta assim: e se fosse seu filho, o que é que você faria? Porque eles têm a guarda provisória dessa criança. Então, assim, se for viajar, tem restrição só com relação à saída do país, né? Porque precisa de autorização judicial. Mas aqui, interestadual, intermunicipal, pode sair, viajar normal. Precisa tudo ser, lógico, comunicado com o serviço, né? Pra gente estar ciente e organizar o nosso trabalho.